Pulsão de morte e pulsão de vida. Gente, esse é um conceito primordial para você escolher a vida, para honrar esse setembro amarelo, onde tem tanta dificuldade, tanta gente desistindo da vida, desmotivada. Eu deixei um depoimento, eu vou deixar até um card aqui para você assistir, falando da minha vida. Eu vou trazer para você de uma forma bem prática, bem tranquila, o significado dessa pulsão de morte, dessa pulsão de vida no meu depoimento. Eu espero que você fique até o final desse vídeo, porque você vai entender como a pessoa pode escolher a vida e transformar. Eu sou Cristina Dias, psicanalista e especialista em grupo e com experiência clínica há mais de 30 anos. Depois que eu caí no sofá, da morte da minha mãe, uma situação bem trágica, o que aconteceu? Eu não tinha mais vontade de viver. Eu estava vivenciando totalmente a minha pulsão de morte. Se você não sabe o que é uma pulsão de morte é uma coisa que vai além do prazer. Porque segundo Freud, a gente começa a ter o prazer, essa sexualidade, desde a infância. A gente tem esse prazer quando a gente mama, depois a gente tem o prazer de quando a gente evacua, depois a gente tem o prazer quando a gente se posiciona perante a vida, que vê a fase fálica, e aí vão os prazeres das crianças, da infância da gente. Mas chega um determinado momento que o quê? Ele observou que por repetições as pessoas começavam a elaborar uma outra estrutura psíquica dentro dela e aí ela desenvolvia um processo de morte, uma pulsão de morte. É aquele sofrimento que fica latente, a pessoa ficou com pensamento negativo, a pessoa ela não consegue lidar com aquela dor que está dentro dela. E aí, o que ela faz? Ela cai. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando eu caí. E de uma forma prática para você entender, foi assim, quando eu caí por quê? Porque eu não consegui curar a minha mãe. E quando eu a vi no caixão, naquele momento, eu entrei em contato com a minha frustração de não poder mais fazer isso. Não tinha mais a esperança de tirá-la da depressão. E nesse momento, eu caio. Por quê? Porque aquilo que me dava vida, que era a esperança, a expectativa de poder curá-la, aquilo não existe mais. Só que nesse momento eu não tenho nada disso elaborado na minha cabeça. Eu só fui entender o que é uma pulsão de vida e uma pulsão de morte depois, quando eu fui estudar psicanálise, que eu aproveitei a pandemia e acabei estudando. Mas depois que eu estudei, tudo fez sentido, porque você imagina, você tem um desejo internalizado que você não reconhece, você vai em outros objetos, você distribui esse prazer em outras coisas, você começa a ter um prazer na sua vida, só que num determinado momento, uma situação que você nem associa faz com que você caia. E naquele momento que você caiu, naquele momento que você não tem desejo de nada, é a atenção zero que Freud fala. Por quê? Porque aquela vontade do indivíduo voltar ao inorgânico, de não ter vida nenhuma, o que acontece? Nada faz sentido, as pessoas tentam falar com a gente não ouve porque a gente quer ficar naquele estado e ali começa a desenvolver um prazer mórbido, sabe? O prazer do sofrer. A pessoa não consegue ver outra coisa. Mas existe um insight que você pode ter na sua vida para que você mude tudo isso, que foi exatamente o que aconteceu comigo com o filme. Agora, na sua vida não necessariamente precisa ser um filme e não precisa ser necessariamente você estar no sofá. Às vezes você está no processo de pulsão de morte mesmo andando, mesmo trabalhando ou até em qualquer outra situação e você nem sabe que está nessa pulsão de morte. A pulsão de morte é uma coisa que vem de uma forma sutil muitas vezes, mas quando você tem um insight, quando você vê alguma coisa que te chama a vida, aquilo te cria um impulso internalizado, aquilo vem numa pulsão internalizada e traz essa vontade de viver e você escolhe a vida. Então eu vou estar fazendo na quinta-feira agora um short justamente com isso, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte e qual dessas que você vai escolher, porque é importante que você tenha essa consciência que você pode escolher, que você é dono disso. Se você está aí na cama ou se você está aí fazendo a vida de uma forma monótona, você também está escolhendo isso. É importante você ter essa noção. Isso não acontece por acaso, porque mesmo que você tenha esse trabalho, você pode fazer pequenas
pequenas inserções na sua rotina de um pequeno prazer que pode durar 5 minutos, 50 minutos, tempo que for, mas aquilo pode começar a trazer essa pulsão de vida para você. Então é importante que você comece a quebrar essas rotinas que deixam você sem força, que deixam você nesse estado zero de tensão, né? Que é essa morte que às vezes, ai, não aguento levantar, ai, estou muito cansado. Quando você tem essa consciência desse zero de tensão e você começa a introduzir esses insights, a introduzir essas pequenas quebras da rotina, você começa a fazer o quê? Colocar essa pulsão de vida, ok? Então, eu espero que você assista o vídeo aí na quinta-feira, que vai ser um vídeo curtinho, vai ser um short mesmo, e isso possa mexer com você, que você possa fazer a escolha daquilo realmente que é importante para você. E é isso que eu gostaria que você fizesse com você, que você voltasse à vida, que você escolhesse a vida nesse Setembro Amarelo, porque compensa, depois que você supera tudo isso, o prazer que tem é libertador. Você não fica mais com aquele ego, sabe? Aquela coisa te segurando, aquilo que foi amarrado lá no passado e que você tem às vezes comportamentos para agradar os outros, agradar as pessoas, agradar o seu meio, agradar a sociedade, enfim, você larga tudo isso, você fica livre, é isso que eu desejo para você. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like nele, inscreva-se no canal para você receber mais vídeos como esse. Vamos estar nesse Setembro Amarelo aí, escolhendo a vida. Vai viver, vai se libertar, porque realmente a vida compensa, mas quando você está com você e você está realmente solto e pleno, olhando para a vida sem esperar nada em troca, sabe? Ela vai trazendo coisas boas. Experimenta porque você vai gostar.